Olá, seja bem-vindo à mentoria individual para a segunda fase do exame de ordem em matéria civil. Prazer, eu sou o professor Carlos Vettorazzi, sou professor de processo civil, civil e prática jurídica há mais de 15 anos em universidades e cursos preparatórios para o exame de ordem. E esta mentoria é um trabalho desenvolvido após muita observação do que funciona e o que não funciona para a tua aprovação no exame de ordem, você que tem dificuldade com a segunda fase, com a parte prática, perfeito? Então eu estou aqui para te ajudar a conseguir a tua aprovação sem tanta dor, com muito trabalho, com certeza, mas sem muita dor e sim conseguindo entender e principalmente aprendendo a como atuar para a segunda fase. Bom, dentro disso aqui, eu quero apresentar para vocês a nossa mentoria. Como é que a mentoria funciona? A mentoria funciona essencialmente com o quê? Com simulados de peças e questões. Então você vai ter oito semanas, é uma rota de estudos. Você tem aqui uma rota personalizada de estudos, tá? Uma rota pensada em 8 semanas, que é normalmente o espaço entre a primeira fase e a segunda fase, tá? Uma rota personalizada de estudos com todo o conteúdo programático, seja de direito material quanto de direito processual, esmiuçado ao longo de 8 semanas. Dentro de todo este ponto de estudo, o que você vai ter? 8 simulados de exame de ordem. São 8 simulados como o exame de ordem segunda fase. Ou seja, uma peça e 4 questões, em formato realmente da OAB. Esses simulados colocados para você dentro dessas 8 semanas de estudo. Então, uma semana que você vai estudar, por exemplo, um pouco mais de direito do consumidor, vai ter um simulado focado um pouco mais para direito do consumidor e as questões também. Perfeito? Além desses simulados, que vai ter o gabarito ali das questões e da peça, eu faço com você um feedback individual, tá? Você vai me encaminhar o teu simulado, espero que você faça à mão já. Então você vai me encaminhar o teu simulado e eu vou conseguir fazer a correção e dar o feedback. Este é o principal ponto que eu entendo como um diferencial para a tua aprovação, tá? É ter esse retorno, ver o que você está fazendo de certo, o que você pode melhorar e o que você está fazendo de errado, o que você tem que arrumar. Perfeito? Além disso, você vai ter comigo 2 encontros individuais, cada encontro de 1 hora, ao longo dessas 8 semanas, para a gente ver como é que está a tua evolução, matar as tuas dúvidas que a gente não está matando ali nos feedbacks das correções. Você vai ter uma aula com análise das questões discursivas, de como responder às questões discursivas, tá? Uma aula sobre marcação de código. Meu Deus, como é que eu marco o código? O que eu posso fazer? Coloco post-it, uso marca-texto, coloco clipes, o que eu faço, como é que eu faço, como é que eu organizo. Tem uma aula específica para você, feita para isso. Tem uma aula de análise do edital. Eu sempre digo que a tua aprovação começa com a análise do edital do exame de ordem, tá? A rota que eu já disse para você, que são os conteúdos divididos dentro dessas 8 semanas, o que eu vou estudar hoje, o que eu vou estudar amanhã. Então, assim, pensando no teu estudo do dia a dia, o espaço para você conseguir descansar ao longo da semana, se você não conseguiu fazer aquele acompanhamento daquele conteúdo naquele dia, você tem esse jogo durante a semana, tá? O GPS da aprovação, que é aonde está o que eu tenho que estudar, aonde na lei está o que eu preciso estudar. E a apostila de peças mestras. Eu monto para você uma apostila com as peças mais cobradas estatisticamente pela FGV-OAB, e aí você tem um modelo para você entender inicialmente. Não é fazer cópia porque você vai fazer sozinho lá o exame de ordem, mas você tem ali o início, você que não tem muita prática de como fazer. E uma aula com análise das peças mais cobradas na história da FGV. Então, vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que funciona a rota de estudos. Então tá aqui, ó, a rota de estudos, você tem lá a semana, né? O que você vai ver, os tópicos 2 e 3 do direito material, no outro dia os tópicos de direito processual, que eu te aconselho você trabalhar nesse dia, no outro dia os tópicos de material, o tópico de processo,
marcado o simulado e aqui o dia com descanso. Nós temos a semana já programada para o exame 38, né? Então você tem todas as semanas, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, até a data da prova. O GPS da aprovação, né? Então você tem lá todos os pontos do edital de direito material, né? Com os artigos que são necessários você estudar, cada ponto que está previsto no edital do exame de ordem. E aí um quadro depois, aonde que está cada esse ponto em cada semana que está distribuído ao longo da tua rota, tá? Isso também para o direito processual, a mesma ideia. Quais são os artigos que eu preciso estudar para cada tópico, e aí isso depois dividido no quadrinho lá, qual vai ser a semana que você vai estudar. E como eu disse, a apostila de peças mestras, né? Na apostila você tem ali a lista de procedimentos, conhecimento, cumprimento, execução, o que você vai ter, os recursos, os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, né? Você tem aqui um estudo estatístico das peças que mais caem, e aí você tem, por exemplo, petição inicial, quais são os pontos, artigos importantes, e aí um modelo da petição inicial, o que você vai ter que fazer, um endereçamento, como é que faz aqui a qualificação, como é que faz o nome iuris da peça, como é que você desenvolve fatos, direito e até o seu pedido. Perfeito? Queridos, é assim que funciona a mentoria individual. Individual você vai ter o meu contato direto, você vai mandar as peças para mim, essencialmente, contato específico, exclusivo e individual. Pouquíssimas vagas para a gente poder trabalhar com isso de uma forma muito artesanal e vinculando você ao acesso da tua aprovação. Perfeito? Fico aqui à disposição, matrículas abertas.